Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do Senac de Caxias do Sul, o Mudando Vidas, um podcast sobre educação do Senac. E hoje a gente tem um episódio do Pode Cozinhar falando sobre marcas para negócios na área da gastronomia. Eu tô com uma dupla aqui sensacional, vocês vão amar conhecê-las. Eu tenho certeza porque elas realmente fazem uma entrega diferenciada aqui na nossa região. Vamos ver quem é que está com a gente? Bom, em primeiro lugar, prazer, obrigada. Que bacana estar aqui com esse tema tão interessante, né? Criando uma marca que dê água na boca. Eu sou a Valéria Alberti, eu sou jornalista, mas posso dizer que há mais de 20 anos eu atuo diretamente com empresas lidando com marcas, posicionamento de marca, branding, comunicação de marca, design. Então eu achei muito legal esse tema e vamos lá. Quero compartilhar um pouco das andanças aí desse tempo todo trabalhando justamente com isso. Muito bem. Oi, Denise, obrigada pelo convite. Eu sou a Vivi Salvador, sou jornalista aqui de Caxias do Sul, especialista também em marketing, mas a minha assim, paixão mesmo é o vídeo. E também nas minhas andanças aí enquanto consultora do Sebrae e consultora de várias empresas, também entendi que o vídeo assim é a cereja do bolo no marketing digital. E é sobre isso que eu vou poder aí trazer algumas dicas aí para a gente ficar com água na boca de ver esses restaurantes fantásticos aqui da nossa região. Obrigada. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus, sou professor coordenador dos cursos de gastronomia, dou meus pitacos históricos aqui no podcast. E muito obrigado por estarem aqui, meninas. E a pergunta é, você já se perguntou se a sua marca comunica o que você quer dizer? Ótimo. Então, eu sou a Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul. E há alguns anos atrás, logo que me formei, fiz uma pós-graduação em marketing estratégico e depois iniciei o mestrado em marketing estratégico também, de tanto que eu amo mercado como um todo. E sempre tive essa vontade de trabalhar marcas. Então, para mim, entender sobre marca é fundamental, porque é ela que faz todo o movimento realmente do mercado. É ou não é assim Exatamente. que funciona? Então, gurias, a pergunta que não quer calar: como construir, como criar uma marca que dê água na boca e que faça o cliente escolher o teu restaurante e não o do teu concorrente. A tua lanchonete e não a do teu concorrente. A tua cafeteria e não a do teu concorrente. Perfeito. Como que a gente faz isso? Eu acho muito legal e que bom que vocês estão aqui, que tem uma pessoa, né, que atua diretamente na formação, né, provavelmente de novos empreendedores também do ramo gastronômico. Que fazendo um adendo, né, gurias? Esse é o objetivo do podcast. Excelente. O Pode Cozinhar, ele nasceu para abrir o mercado da gastronomia, abrir o ecossistema da gastronomia e mostrar que cozinhar não está restrito à barriga no fogão, ou na pia, ou no balcão. Tem muito mais coisas envolvidas para a gente poder empreender e ter sucesso nesse mercado, no mercado da gastronomia. E construir uma boa marca é essencial. Essencial. Nossa, quantas ideias incríveis, né, podem surgir a partir de um talento, algo que seja a essência do negócio. E é a partir disso até que eu quero falar. Eu tô aqui, o que me credencia estar aqui, eu acho que é justamente ter trabalhado tanto tempo no atendimento. Além da minha formação, né, como gestora de marcas, jornalista, comunicação e essa experiência, eu acho que foi a construção de uma... eu percebi no mercado essa lacuna que existe, às vezes, em quem deposita todo o seu esforço e dinheiro, né? Dinheiro, todo o seu investimento numa ideia, porque daí eu tentava ajudar os clientes a dizer, mas de onde surgiu? Por que tu te aventurou a botar, né, no mercado, por exemplo, um negócio? Vamos falar especificamente de restaurantes, porque eu atendi também restaurantes já. Mas isso vale para todos os outros negócios e desdobramentos que podem surgir a partir de uma boa ideia. Então a ideia existe, o talento era reconhecido, não é porque eu sou bom em tal coisa. Só que quando chegava na hora de criar o projeto de comunicação e marketing, já ficava morno,
já estava aguado o negócio. Ou seja, parecia que não tinha o mesmo peso e importância. Então, eles nos contratavam, né, a agência, no caso, a Tunnel Design, que eu tenho com meu sócio aí também desde 2003, fazendo identidade visual, criando, né, posicionamentos de marca através, né, dessa linguagem gráfica também. Eles, eu quero só um logo. Uhum. E eu ouvi tanto isso. Não, mas eu tenho um logo, ou pior, o meu sobrinho fez, alguém fez. Não, eu tô com o mesmo logo que já era de outra pessoa. Mas o que ele ia propor, o que ele ia oferecer... O negócio era outro. Era outro. Então, assim, eu acho que é aí que começa o peso, é a importância, o valor que a marca tem. É um bem, é tão importante quanto a estrutura física, quanto os recursos humanos envolvidos, é tu construir a marca que vai te representar no mercado. Então, aí vai depender muito, aí é livre. Sim. Poxa, o teu talento é o quê? A melhor carne. Não, eu só trabalho com produtos orgânicos. Não, o meu negócio é... Eu já trabalhei com chefes que daí tinham bem definido. Não, eu gosto é de um azeite extra virgem de oliva em tudo e só trabalho com ingredientes frescos e o meu cardápio muda sazonalmente. Aí ele sabia, daí eu dizia, então, tu não pode fazer uma comunicação engessada se tu tem esse frescor, essa comunicação. Então, acho que é um pouco isso, né, Vivi? Passando a bola também aqui. Não é só fazer uma identidade visual linda. Identidade de marca é formada por duas coisas muito importantes. A identidade visual, realmente, nome, tipografia, cores, elementos que representam, né, a identidade visual da tua marca, teu negócio, mas também tom de voz. O que a minha marca precisa dizer, que todo mundo precisa saber para entender o posicionamento dela. Então, assim, ó, posicionamento de marca não é uma teoria abstrata dos livros. A gente tem que praticar e às vezes é muito mais simples, é ser honesto, transparente. Poxa, se o teu talento é são massas, são molhos, não é. A minha escola é com base, desculpa se eu falar uma besteira aqui, mas francesa, Sim. não é italiano, não é a pizza, a Qual é a verdadeira técnica pizza certa? napolitana. Se tem essa essência como base, né? Aí já tem um briefing para eu entregar um projeto de, olha, então a gente vai criar repertório, a gente vai criar contextualização do que tu vai falar. E a identidade visual, logicamente, que represente essa intencionalidade. Mas tu viu que começa no chefe, na mesa, na ideia dele, é ali. Começa no produto No que tu vai produto. entregar e identificando para quem tu vai entregar esse produto. Exato. Então, essa comunicação ela tem que estar muito alinhada, afinada Clara. entre esse produto e para quem é esse produto, para quem Isso eu aí. faço esse produto. Porque a gente sempre tem esse foco, quem vai ser o nosso cliente, mesmo que a gente consiga atingir um cliente diferente do que aquele que a gente imaginou inicialmente. Exato. Mas daí a escolha é desse cliente, né? Que daí se talvez não conecta. esteja ali, que se Com conecta a por tua qualquer proposta. outra situação. Mas tudo vai ser dessa comunicação da marca. Exatamente. Ai, como eu amo isso. É muito bom. Eu É também, eu lindo, falo né? muito até, porque eu fico empolgada, mas é isso, a gente está falando de conexão. A intenção da comunicação e da identidade da marca é se conectar com as pessoas. Criar relacionamento, né? Tudo. Então, assim, poxa, de repente eu não sou grande fã da culinária, de gastronomia com base talvez francesa, mas, poxa, eu me identifiquei com a proposta desse lugar, desse chefe, dessa pessoa, da maneira como ele está, com transparência e com também, né, Vivi, simplicidade de falar. Uma vez a comunicação era muito parecida que todo dia tinha uma campanha nova, né? E às vezes, poxa, isso não te dava consistência para ir te mantendo naquilo que tu quer. Então parecia que, poxa, para fazer uma divulgação, tu cria, sabe? Parece que tu tá sempre sob nova direção. Em resumo, criando uma campanha nova, uma chamada nova, uma preocupação com coisas que de repente não... É porque eu acho que talvez as pessoas elas confundam por não conhecer, por não serem dedicadas à área, e por fazerem, porque a gente sabe que o empreendedor ele faz um pouco de tudo e
talvez não tenha até o entendimento de que se ele contratar um especialista para aquilo, ele vai ter um resultado muito melhor, né? Mas às vezes ele confunde um pouco o que é marca com uma promoção, por exemplo, Exato. com a campanha de alguma proposta diferente de uma proposta de valor nova, com realmente uma campanha diferente. E aí fica o tempo todo tentando reinventar. E não é isso, né? Não é disso que a gente está falando. A gente quer Maravilhosa. delimitar território. Quando tu define a Isso. marca e trabalha através da marca, tu delimita território. E esse erro é muito comum e ele pode afetar drasticamente uma marca que se posiciona, por exemplo, por preço. Sim. E é oferta, e oferta, e oferta, e cardápio, e promoção, e prato do dia, promocional, promocional, promocional. Às vezes, acaba tendo que recorrer a esse recurso, que também, né, tem seu lugar em algum momento, mas às vezes não deu tempo, não trabalhou bem, na verdade, a consolidação de uma proposta de valor, de uma entrega. Não, mas a nossa casa, a nossa gastronomia, ela tem valores, a gente, né, investe em produto de qualidade, receitas de família ou técnicas Até mesmo avançadas. por exemplo, específico. Que pode ser, que o nicho pode ser produtos baratos, pode ser prato promocional. Tem isso, né? Pode ser esse. Uhum. Mas se tu trabalhar muito bem a marca, as pessoas elas não vão esperar a promoção ou a campanha. Elas já sabem que indo naquele estabelecimento sempre vai ter um preço Claro. acessível. Porque eu acho assim, né? Com o preço que as coisas, né? A gastronomia, comida é um produto caro. Então, tu criar uma identificação com as pessoas de que tu é sempre barato, né? Sempre é preço e não assim um valor agregado, um sabor, uma identidade também de produto, claro, pode complicar, pode te deixar sempre numa corda bamba. E tô falando, repito, não é só no ramo de gastronomia, qualquer marca, qualquer segmento. A gente tem que abrir negócios bem confiantes no que querem entregar, qual é a intenção, por que a gente está abrindo as portas, quem a gente quer, o que a gente quer entregar para as pessoas. Quem somos? Exato, quem somos, o que a gente quer entregar. Às vezes isso, na minha opinião profissional, tá? Que às vezes tem umas teorias que não necessariamente dizem isso, mas eu acho que, e faz tempo que eu acho isso, que é muito mais importante a gente saber o que vai dizer para se conectar com quem se conecta com o que, né, com o que a gente pensa, do que ficar criando muitas personas imaginárias que não necessariamente no dia a dia, de segunda a sábado, domingo, vão estar lá no teu estabelecimento. Eu gostei muito do que o Matheus nos provocou, né? O que a tua marca comunica? Será que ela realmente comunica o que você quer dizer, né? Você empreendedor. E aqui foi falado, a Valéria trouxe algo que eu acredito muito, que faz parte da minha colinha também. Comunicação é conexão, é relacionamento. E todos nós, independentemente do setor que a gente atua, nós somos contadores de histórias. Não só nós jornalistas, mas um empreendedor, ele também tem que contar uma história. Qual é a história daquele estabelecimento? Como é que surgiu? Então, quando ele mergulha nesse conhecimento primeiro de si, para depois contar para o outro essa história do que é diferente em mim, o que é o meu propósito aqui. Tudo isso faz parte da construção dessa marca. E é bem natural de nós, seres humanos, sermos um pouco míopes quando a gente vai analisar o nosso próprio negócio. E aí é que entra a oportunidade de contratar um profissional para que possa enxergar a gente um pouco melhor. Sabe, Denise, quando a gente vai fazer uma foto, um ensaio fotográfico, sempre fica melhor do que a nossa foto que a gente fez no selfie, né? Porque alguém está nos olhando de fora, está nos ajudando a entender quem nós somos de verdade. Porque, às vezes, um defeito é a nossa qualidade. É o que nos diferencia do outro. Nos define, Então, é a nossa marca registrada. Eu quero trazer um exemplo bem prático aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo da área da gastronomia já entenderem.
Olha só, há uns 15 dias eu fui convidada para fazer parte de uma visita de influenciadores e jornalistas a um restaurante, a uma pizzaria de estilo napolitana, com fermentação natural, que foi aberta em Galópolis. Tá? Então, foi criado esse evento para que todos esses jornalistas e influenciadores fossem lá, conhecessem esse estabelecimento, aprovassem as pizzas e também, claro, divulgassem. Gente, eu fiz 2 vídeos lá com os proprietários, teve mais de 14.500 visualizações. O que custou isso para eles? Muito pouco, né? Ao todo, todos os vídeos que foram feitos aquela noite atingiram mais de 107.433 visualizações. Então, é um investimento num evento que foi barato proporcionalmente para a divulgação disso. E lá a gente conseguiu entender qual era a história da pizzaria. Que era uma história que não era do filho, era uma história que vinha de pai para filho, que ganhou o nome da avó materna, que esse restaurante já tinha acontecido naquele mesmo lugar, uma pizzaria que foi do pai, que eles estavam retomando uma história, que cada móvel que estava lá tinha uma história também, que aquele lugar havia pegado fogo anos atrás e foi todo reconstruído. Então, toda essa história faz parte do recheio da pizza. O repertório da O marca, repertório, né? Tudo isso faz parte, toda essa história vai junto e precisa ser comunicada. E contar essa história, claro, a gente já tá chegando lá a gente já está indo lá para o terceiro tópico da nossa conversa, que é apresentar para o público essa construção, mas ela é fundamental para ter o entendimento e a aceitação e garantir o share daquele negócio. Isso é assim que a gente faz. E a gente tem essa questão, e tu é especialista nisso no vídeo e na mídia social, né? Porque eu acho que tu é a pessoa, assim, selo de qualidade, né? Que sabe contar uma história muito bem, mas nem todas as pessoas sabem, né? Então, a pergunta para vocês duas, então, primeiro, como é que a gente constrói a marca? Porque tu já falou que é importante construir, mas quem tá ouvindo e olha pro seu negócio e, cara, começa por onde? Né? Daí depois eu quero que a Vivi fale também como que a gente conta essa história mais no passo a passo. Eu tenho uma tríade que eu gosto de iniciar qualquer projeto hoje que a gente comece a desenvolver o branding da marca, que é assim, fazer perguntas muito simples e esclarecendo, eu não estou falando de planejamento estratégico, não é missão, visão, valores, não, é comunicação. É para todo mundo. É o que a gente quer que as pessoas saibam. Então, eu sempre pergunto, quando alguém, eu vou abrir me ajuda a desenvolver um naming, né? Qual vai ser o nome do restaurante, por exemplo? Tem algumas perguntas que são feitas, mas tem uma tríade que eu chamo que ela é justamente, né, o tripé para a gente desenvolver várias coisas, que é esse empreendedor gastronômico, ele tem que responder 3 coisas. Primeiro, qual é o território simbólico que a tua marca tem? Ou seja, qual é a base, o chão que essa marca vai pisar sempre, porque é a partir disso que provavelmente surgiu a iniciativa. Que não quer dizer que esse território seja um espaço físico, né? Não é território isso. Simbólico, ou seja, a minha gastronomia, ela é o território, né, chão que ela vai pisar sempre essa base é. Então, por exemplo, a minha comida é comida típica brasileira, é brasilidade. Meu território é brasilidade. Brasilidade, aconchego, família, simplicidade. Vai depender muito realmente do que esse negócio gastronômico vai propor. A segunda pergunta, que eu acho que essa é muito importante, que parece que são tendências, né? Uma hora o pessoal está falando em minha missão, depois é propósito, mas eu pergunto, qual é a razão de existir desse restaurante? Por que tu quer abrir esse negócio? Ou essa empresa pode ser de congelados, doces, seja o que for. Qual é a razão de existir? Tu consegue sintetizar em uma frase
Mas lembrando, não é assim, não é para falar contigo. É para falar Não, com eu o quero teu realizar os meus mercado. sonhos. É a razão de existir que o mercado precisa saber. E o terceiro, né, tema que eu acho que todo empreendedor tem que pensar é justamente quais são os valores da marca. Né? Pautado por que valores eu estou abrindo esse empreendimento. Eu estou investindo tempo, talento e dinheiro num negócio, porque quais são os valores que são importantes para mim nesse negócio? Então, quando a gente fala em tom de voz de marca, é através das respostas dessas perguntas que a gente começa a construir um jeito de falar sobre a nossa própria marca. Uma vez a gente contratava uns publicitários que inventavam, aí Malucos, era né? storytelling fake, Total. isso Aham. cria uma... Que isso aí daí tá lá na cabeça do cara que ouviu, que fez um Exato. diagnóstico e sentiu por ele, não pelo sentimento de quem Não, tá e criando o negócio. eu vivi muito isso, eu vivi toda essa geração, esse momento publicitário, panfletário de inventar uma contextualização que não tinha chão, né? Não tem território. E daí hoje tu vê, né, na era digital, tu tem que ter o quê? Justamente consistência. Tem que ter, né, relevância, consistência. E daí a gente viu que não dá para inventar isso. Acaba que não é orgânico, né? Não é. sustenta. Não sustenta, daí se perde. Por isso que eu disse, daí tu via marcas assim se perdendo muito. E o consumidor também, experiência, né, gente? Temos que falar. O consumidor mudou muito, aprendeu, entendeu. A gente tem acesso a informações, exemplos. É que o nosso experiências repertório aumentou muito. e junto com o nosso repertório, o cardápio. As opções, né? Exato, a gente compara, a gente A concorrência pesquisa. também, né? E aí, o que aconteceu? O que eu disse, ó, eu assisti isso, a gente assistiu a derrocada de algumas marcas que eram pautadas em fake news, vamos dizer assim. E histórias contadas para boi dormir, Inventado, não de exato, verdade. Não, porque o nosso suco, as laranjas foram colhidas, sabe a história, né, Aham. desse suco? Aham. E o sorvete aquele, não, o nosso avô fazia sorvete com neve Aham. e era Mentira! Caramba. Eu li muito recentemente sobre essa matéria, deu assim, gente, eu assisti tudo isso acontecer, caí no conto, e depois eu disse, nossa, Grandes não marcas era que terminaram verdade, em função era disso, mentira. Aquilo me deu assim um negócio, cara, para que lado eu vou? Eu sou, então, uma profissional de comunicação que deveria estar... Sabe quando tu te questiona, será que eu não sou competente o suficiente para criar também histórias que... Porque esses caras, antes de Histórias quebrar, eles mirabolantes. ganharam dinheiro, Ah. né? Só Às que daí custas. quebrou a reputação e aí não tem volta. Não né? tem volta. Aí é um caminho sem volta, É, porque a marca, a reputação da marca é o bem mais Precioso. valioso, né? Que é a verdade, a veracidade daquilo que está sendo contado. exato. Tu sentir que aquilo que tu tá comprando como história, na hora que tu recebe o prato, tá todo ele ali, né? Exato. Será É que verdade. por sermos jornalistas, eu acho que isso também influenciou muito na minha conduta profissional na comunicação, que os grandes caras eram muito publicitários mesmos, vinham dessa geração, vamos dar uma roupa, uma cara nova nisso aqui, que nem é tanto, né? Acontecia isso, as grandes publicidades, às vezes, conseguiam transformar. Criavam Uma- personagens. Exato. E só que isso foi mudando, porque o consumidor foi mudando, o mercado foi mudando. E hoje, por isso que eu acho que eu dou tanta importância para isso, que existe há muito tempo. Há muito tempo as marcas têm manual de tom de voz de marca, só que ele não tinha tanta relevância na estratégia. Parecia que era só um script de como deve atender o telefone, Uhum. como deve escrever um e-mail, como deve É que escrever também uma tem, cartinha. como hoje a gente consegue, vamos pensar, não vamos tão longe, vamos há 20 anos atrás. Nem vamos tão longe, tá? Então a gente olhava uma marca, abriu o restaurante tal, ele diz que tem tal coisa. Tu ia lá, e se aquilo que a razão que tu fez aquela escolha de visitar, de conhecer, de experimentar aquela experiência nova, que a gente nem tinha esse conceito da experiência, né? Uhum. Mas vou lá e vou experimentar. Chegava, comprava o prato e ele não era nada daquilo. Pra quem que tu falava que não era exatamente aquilo? Tu falava pra quem foi contigo, pro teu vizinho,
para alguém no Pra tua escritório, rede para próxima. tua rede ali, que eram 10, 15, 20 pessoas, aquele boca a boca, Offline. ele era off e ele chegava e ele se espalhava. Nossa. O território ali era muito, Aham. era pequeno, né? Até ele não tinha uma reverberação tão grande. Hoje, se abre tu foi na pizzaria que abriu e sensacional, foi maravilhoso. E olha, tu mesmo disse, mais de 100 mil pessoas assistiram a tua experiência. Uhum. São 100 mil potenciais clientes. Esses 100 mil, se eles forem lá e eles não comprovarem essa tua experiência, eles têm mais 100 mil ou 200 ou 300 mil possibilidades de negar aquilo que aconteceu ou Afirmar. afirmar, que é a probabilidade, né? Então, isso é muito mais rápido de tu divulgar. Então, a marca ela tem que estar muito mais fiel ao que é. Aos Não valores. tem como tu não consegue mais mascarar nem por pouco tempo tu não consegue mais, porque a comunicação, a informação ela é muito mais ágil, muito mais rápida, e a prova de valor, né, o teste ali que tu faz é imediato. Isso. Né? É o ramo que tem prova social mais É. rápida. Mais né? rápida, com com certeza. certeza, que é aquele tu Isso. botou na boca, sentiu, Uhum. gostou, não gostou, tu vai dizer. Então, É. assim, para reforçar essa questão, né, de uma estratégia de branding, eu acho que, assim, para começo seria isso que eu falei, sabe? Pensa nessas respostas, território simbólico, razão de existir, por que eu tô abrindo, né? Qual é realmente o motivo e os valores da marca. É nos valores que daí a gente vai ter o que é a diferenciação, não. Trabalhar com ingredientes locais é um valor para mim. Valorizar ou as receitas de família são o valor. Não, vai ser assim, ó, a gente só vai trabalhar com... Depende muito, Sim. né? Mas é De cada transformar um. o valor de marca justamente no valor agregado realmente do teu negócio, poder ter personalidade, poder praticar um serviço, né? Também que serviço, a maneira como tu vai receber e servir, também é um valor. Se tu enxergar que esses características daquilo que está oferecendo podem ser transformadas nos pilares justamente do que tu vai falar nos teus pontos de contato com o cliente, ou seja, redes sociais, no atendimento lá na porta, se tu souber transformar os valores do teu negócio, os valores, a intencionalidade, né, os valores que compõem a intenção, eu acho que já é uma super estratégia que te dá fôlego assim para trabalhar muito tempo. Muito. Vai, Vivi. Eu fico apaixonada de ouvir a Valéria falando, porque a gente estudou juntas, depois se reencontrou agora. E é tão bonito porque esse primeiro passo da construção da marca é fundamental para a gente fazer o segundo passo. Depois que eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, o que me norteia, ok. Então agora a gente vai para fora, vai comunicar. Isso é a base. É a base, é o molho bechamel, né, Matheus? É o, sei lá, é assim, ó, se não sabe fazer um molho bechamel, não se formou. Eu acho que é isso, sei lá. Tem razão. Sabe? Então, assim, ó, é a base, é o fundamento. Se eu sei quem eu sou, se eu sei os meus valores, tudo isso depois a A gente... gente vai desdobrar. Nossa! Deixa eu perguntar, então, como é que a gente desdobra essa marca, esse conceito, esse espírito do negócio, vamos falar assim, numa identidade visual, num layout, imobiliário e aí em experiência? Como é que a gente pode fazer isso? Isso é muito... né, Será que a gente consegue em 10 minutos? Mas eu acho assim, vamos pensar em algumas referências até assim de, né, experiências que a gente vai tendo daquilo que, poxa, como é bacana quando tu vai num lugar que tem exatamente isso. Uma marca com uma tipografia que conecta contigo. Vamos supor assim, eu não quero também que a gente use só, né, o high, né, não, é só restaurantes 5 estrelas como uma referência de inspiração, mas também são. Mas vamos falar num negócio assim que, poxa, um restaurante que tu vai com frequência, que tu consegue manter, que tu gosta de voltar, que tu nunca pensa assim, não tá valendo a pena ir, né? Então vamos pensar assim, tem vários fatores, provavelmente assim é um restaurante que tem uma marca
agradável, limpa, que já gera uma conexão, assim, porque faz sentido com o nome, com a proposta de gastronomia. Vamos pensar assim num restaurante que tenha serviço à la carte à noite, mas no almoço tenha, de repente, uma comida, um buffet. Livre. Tudo né? conversa, né, Valéria? eu Tudo acho. conversa. Então, o ambiente é agradável, a proposta é clara, não esse é o nosso buffet, mas, né, é maravilhoso, assim, tu começa a fazer essas leituras e, às vezes, o próprio empreendedor não acha que ninguém vai reparar que eu botei preto na fachada e vermelho nas redes sociais. No banheiro. Que agora o banheiro é o lugar mais instagramável, né? Eu adoro em restaurante quando o banheiro é bacana. Bonito. Essa coisa... Só que ele tem que conversar com a proposta do negócio. Claro. Ele tem que fazer esse link. O que é identidade visual? Tem que ter essa identidade. Então, tem muito isso. Às vezes, a gente atende cliente que tem uma marca na fachada, tem outro logo distorcido ou estranho no perfil das redes sociais. Quando faz um post, né, não investe também nessa questão de fotos Com qualidade. qualidade que realmente representem o A que tu tá essência. oferecendo ali, que é uma essência, né? Então, cardápio também, né? Cardápio é muito polêmico, né? Tem essa onda agora de não tem mais o cardápio, Eu QR e o Code. Matheus, É a digital. gente, semana QR Code. passada, no semana QR. passada nós fomos, estávamos acompanhando o Claude, né? Sim. E fizemos todo o circuito com ele. Então fomos a Bento, Gramado. primeiro Caxias, Bento e depois Gramado. E em Gramado, que encerrou, a gente fez, então, conseguimos reunir todo o time que realmente produziu, né? Fez acontecer. E fomos fomos jantar, né? Quando terminou o evento, já era tarde, a gente foi jantar. E no lugar onde a gente foi, o cardápio era código de barra. Code. QR Code. E aí chegamos ali no QR Code, conversava perfeito aonde estava o QR Code, como é que tu fazia a leitura, mas não tinha internet. Já começa um É. problema. Aí não funcionava bem. Demorou acho que mais de 40 minutos. A gente já chegou tarde, eram mais de 10 horas, porque a gente chegou depois, entende? É depois de um Sim. evento, o que tu espera? Tinha poucas pessoas, demorou Horas. mais de 40 minutos para ser Eu atendido. acho que eu ia dizer nem nessa questão. A arte em si do cardápio era linda. Só que pelo fato da internet não sei lá essas coisas, demorou pra carregar. Porque daí é um arquivo um pouco mais pesado, né? E aí a gente não conseguia se achar no próprio arquivo, sabe? Então, olha esses cuidados. Se tu vai fazer assim, não tem problema de ser por QR Code, não tem. Todo mundo tem um celular. Só que tu libera o acesso, entende? Então, tu tem que pensar, porque na verdade, quando a gente chega nesses ambientes, quando a gente vai no restaurante, o que a gente quer? A gente quer comer. Entende? E vou te dizer, Denise, Sério, verdade. gente. A gente numa quer comer. próxima oportunidade que vocês estiverem nessa cidade, nesse local, e vocês já estão com fome, Nós não vamos. a memória que ficou dessa tua experiência, tu vai dizer assim, ai, não, vamos não, lá vai dar no muito outro que é trabalho. mais... Vamos no que eu já outro. conheço, tem o cardápio. que Vamos escolhe. vamos agilizar, sabe? É nesse sentido, É. vamos agilizar. E, cara, a gente sabia que no outro dia a gente. Fica. Porque a gente tava. Tu entende? A gente tava trabalhando, era fim de trabalho. Então a gente tinha um tempo pra. A gente precisava realmente. A alimentação, a confraternização fechou, Uhum. que amanhã, 7 da manhã, partiu, né? Segue o barco. Então, é algo que tu tem que, sabe? E era uma reserva enorme, certamente. Vocês tinham uma reserva. Não, nem era tanto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se tu chega no lugar, ele tem uma proposta que é rápido, ele tem que ser rápido. Se ele tem a proposta que é ágil, ele tem que ser ágil. E ele tinha essa proposta. Porque não eram pratos Extremamente elaborados, eram hambúrgueres, eram coisas que eram mais fáceis, sim. sabe? Uma salada, alguma coisa assim. A gente sabe o tempo, que nós somos do ramo, a gente sabe o tempo que vai demorar. E se tu tem ali só meia dúzia de mesas ocupadas, sabe? O que houve, né? O que houve? Então, mas é isso, é o que tu comunica que tu vai fazer, tu tem que entregar. E é brand, isso tá na Isso é marca, isso é brand, Tá dentro com certeza. E aí não vai ter rede social que salva. salva. Não vai ter. Porque eu acho que as pessoas se preocupam muito. Ai, o que vai ter na minha rede social? Não sei o quê. Se você não tem consistência na experiência mesmo, que o restaurante é isso, né? E aí, A que eu experiência. queria que vocês falassem. Fala, Vivi, pra mim, da experiência. Porque quando tu faz um vídeo, o que tu demonstra no vídeo?
o resumo da experiência? Eu acho que é o seguinte, Denise, a questão é o simples. O simples. Comunicar no vídeo é simples, porque o vídeo ele é curto, ele é breve, sabe? Ele tem que, a tua rede social tem que dizer quem tu é, a que veio, quais são esses valores. Isso tem que ser simples, tem que ser curto. Tem outra coisa também, eu gosto muito das histórias por trás dos empreendimentos, eu acho que isso é bacana, sabe? Nesse vídeo da pizzaria, voltando lá no case, o rapaz me falou, mas essa aqui era, na verdade, meu pai tinha uma pizzaria aqui nos anos 90. Tá, vamos gravar então rapidinho? Então a gente gravou rapidamente, ele me contou essa história, e o teu pai tá onde? Tá ali. Então vamos gravar com o teu pai também, contando isso. A história também, ela... E outra... Comida. Como é que é o nosso... Marca que dá água na boca. É imagem. Tem que dar água na boca já. A imagem tem que... A gente tem que olhar e salivar. Sabe aquele chocolate derretendo em câmera lenta? Não tem. Sabe aquela pizza saindo do forno quentinha? A fumaça, a cor da folha do manjericão. Carne no ponto. Sabe? É isso. Que é o que eu costumo dizer para os clientes. A imagem vende, o sabor fideliza. É. E outra coisa, imagem e áudio, o som, porque a música, ela pode gerar toda essa ambientação também, tanto no restaurante como no vídeo. No vídeo fica muito legal isso, sabe? A música certa. E aí você deixa mais sofisticado ou mais popular. A música certa, exato. Eu acho assim, essa questão também de definir o posicionamento. Não, a nossa proposta vai ser um pouco mais casual mesmo. Vai ser contemporânea, vai ser a brasilidade. Vai então ser como é que eu vou colocar uma música, né? Mas que tipo de brasilidade, né? Uma mais popular, uma mais elitizada? O que a gente vai comunicar com isso? O que a gente vai dizer? Né? Vai depender Então, acho que muito isso aí da também é proposta. importante. Olha só, definir antes, né? É muito legal. E essa definição, eu tava fazendo um estudo sobre criação de podcasts. E tem uma americana que ela criou um podcast fantástico, só com chefes de cozinha. Ela é especialista em culinária. Onde o chefe de cozinha, ele conta a história da vida dele em 5 músicas que ele escolheu. Então, a música conta uma história. Às vezes é uma cor, às vezes é um sabor. É o simbólico. O Instagram, ele é imagético, é semiótica, é simbólico. É a cor, é a música, é o cheiro a gente não consegue, né? Ainda Sim, eu ia falar. A gente transmitir. gravou há pouco o podcast do café. E a gente falou tanto de café, eu tinha água na boca, porque eu amo café. Mas a gente não estava sentindo o cheiro, e quem está em casa também não estava sentindo o cheiro, mas estava imaginando o cheiro. Estava sendo A gente descrito de uma consegue. maneira. A gente consegue assim, quando a gente pensa num creme brulee, vamos lá. O creme brulee. Crack. Aquela casquinha, sabe? Crack. Então, tem que ter esse áudio ambiente da colherinha quebrando aquela casquinha, né? O chocolate, um vinho, né? Tudo isso compõe. A questão dos restaurantes, ela funciona muito bem no Instagram. Porque é muito imagético, né? Muito. O que tu ia perguntar? Não, eu ia fazer um comentário antes que a gente estava falando da comida, o ambiente, a música. Literalmente eles precisam se conversar, né? Enquanto a gente falava de comunicação, mostrar a ideia, eu me lembrei de um trecho de um livro de um historiador italiano, que até foi um dos questionamentos quando eu apresentei meu projeto de mestrado para um curso de cultura e linguagem, acho que era. E eu virei tudo na cultura. E tá, beleza, apresentei meu projeto. E uma das professoras que estava na apresentação disse, tá, e por que tu trouxe para a reta da linguagem? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois, né, buscando, tá, beleza, agora que ela me deu esse peitaço, eu vou atrás dessa informação, né? E é bacana que é Máximo Montanari, o historiador. Ele vai dizer que a comida é uma linguagem não verbal. E daí ele faz uma comparação com a receita, porque os ingredientes é a síntese, o modo de preparo seria a sintaxe e por aí vai. Semiótica pura, né? Exato, então literalmente isso. A minha comida, que nem tu disseste, o meu cardápio é uma brasilidade mais tradicional, sei lá, de rua.
Só que a hora que chega o prato pra mim e eu vou degustar, eu vejo que isso aqui já... Peraí, eu nunca encontrei isso aqui na rua, em primeiro lugar. Esse sabor não me remete Eu não àquele tô na local, rua. Uhum. né? Então é justamente esse tipo de... Essa conversa, com muitas aspas, que tudo tem que estar harmônico, né? Matheus, Coerência, tem que ter coerência. Exato, por isso visual, que por isso que coerência essa, que nas nem tu intenções. comentaste antes, por isso que esse personagem, ele fica descolado. se não não for consegue, verdadeiro, né? se ele não Exatamente. tiver verdade, não tiver conexão, não falar com o coração. Eu me lembrei, Matheus, de uma coisa que a gente estuda, né? Não sei quem falou isso e tal, mas é um teórico que diz: numa cultura, o último traço que desaparece de uma cultura, as pessoas esquecem de falar a língua, elas esquecem de Tem no podcast, vestir, inclusive. Já. né? Mas a comida fica. É uma historiadora Porque a do Paraná. A comida é afeto puro. Exatamente. Ela entra Foi no, num a gente num fez outro um lado. podcast sobre comida afetiva. E daí foi. A gente abriu, na verdade, o Matheus sabiamente, no alto É uma do das seu. minhas fontes. Do seu mestrado em história e abriu falando essa. Chega a essa me pérola. arrepiar. É Que é a sensacional. última barreira para extinção numa cultura. É isso. Gurias, vamos. A gente tá. É impressionante, mas a gente tá na Passa reta rápido. final, cara. É quase uma hora que a gente tá conversando aqui. Tô controlando, que tem muito assunto, muito Vamos assunto. lá. Mas eu quero falar como é que a gente transporta a marca, porque aqui a gente falou da marca do que o cliente vê, né? A gente falou da questão de tu traduzir a marca numa identidade visual que popular, para quem tá ouvindo e não conhece, porque a gente tem que entender que a gente tá falando para muitas pessoas e alguém que não tá habituado com a Os linguagem mais termos. técnica, né? Então, com a identidade visual, que é o logo. Vamos falar do logo, vamos falar do próprio cardápio, do que a gente adesivou na parede, etc. Essa identidade aí. A gente traduziu na identidade, a gente traduziu no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no folder que a gente está distribuindo. Tudo isso que é a marca, que a marca não é o logo, a marca é o composto, né? Conjunto É o de todos esses conjunto de tudo elementos. isso que a gente está falando. Mas daí a gente chega noutra coisa, que aí a gente já falou um pouquinho, que é para entregar dentro da experiência. Quem entrega a experiência são as pessoas que estão fazendo esse negócio. Como é que a gente vende internamente para o nosso time a marca? Porque a marca, ela tá na cabeça de quem criou o negócio, do empreendedor lá, certo? Mas quem vai operacionalizar a marca é o time. Como que a gente vende, a gente constrói essa cultura da marca para o time? Eu volto a dizer que é tudo essa questão de realmente ter clareza do que se quer fazer. Porque quando eu falo assim, poxa, se souber responder essas perguntas, ter claramente, né, o meu território simbólico, ou seja, né, as palavras que resumem o porquê que eu resolvi empreender e abrir um negócio. A razão de existir, sabe, inspiradora, que seja uma resposta, assim, coerente com aquilo que o restaurante, enfim, que a marca está se organizando para entregar. E os valores. Só que quando a gente fala isso, tipo agora, nessas experiências muito recentes que eu tenho feito com as empresas, eu já começo dizendo assim, às vezes as empresas têm 20 anos de estrada, ou 10, e um monte de gente... Eu disse, gente, o trabalho de posicionamento de marca, ele começa dentro. Então, quando a gente fala em essência o de ego. marca, chama todo mundo aqui, vamos falar sobre isso. Vamos reunir. Sabe quando te chamavam para antigamente te contratavam o teu escritório, mas o cliente não sabia te dar um briefing? É sobre isso. Aí tu ia inventando, né? Cada agência pegava aquilo e entregava uma sim, coisa. A licença poética, tu cria o que tu O quiser. briefing era assim, livre, né? O freestyle. Se tu abrir um restaurante e tu tiver só dentro da tua cabeça todo, né, a tua intenção, os valores, as referências, as inspirações, e tu não compartilhar desde o primeiro momento que tu tá montando uma equipe, eles não vai ter alinhamento, não vai estar todo mundo entendendo que isso é um valor importante para a marca, atender bem é fundamental
no nosso espaço. E não é só o atender bem, é o como é, o que é o atender bem para este negócio. Exato. Atender com afeto, gerar calor, gerar carisma, ser empatia, é um valor importante para minha marca. Todo mundo aqui tem que O fazer. que a gente espera, né? dessa Aquela pessoa. pessoa, de repente, dando um exemplo de atendimento, mas isso vale na cozinha, vale em todas, na compra dos produtos, no atendimento em todos os canais, né? Porque tem digital e tem o presencial o tempo inteiro num restaurante, né? E tudo isso tem que ter esse alinhamento. Olha, se atender bem e fazer as pessoas se sentirem em casa é um valor importante para minha marca, tu vai ter que explicar, vai ter que falar, vão ter que se preparar. A gente tem que treinar As pessoas. E não só dizer assim, não, tu é do caixa. Porque às vezes é assim, a vaga não, tu é auxiliar de cozinheiro. Não, tu é da limpeza. Tipo, como se o auxiliar de cozinha não precisasse entender de o marca. que ele tá fazendo e para quem que ele tá servindo. Porque ele não faz parte apenas de um restaurante, ele faz parte de uma marca. Ele faz parte de um time e esse time tá representado por uma marca. Exatamente. A camiseta é a marca. Exatamente, o time. O time é isso aí. Tá vestindo uma camiseta. E isso parece tão trivial, parece tão, mas a imensa maioria das empresas, né? Eu também sou consultora do Sebrae, né? A Vivi também. E a gente compartilhou em determinado momento, as empresas saíam de uma consultoria minha e iam para dela, só que em algumas não deu certo. E daí era diferente, né? Era as pessoas chegavam mais com entendimento de tudo que envolve a comunicação muito mais amplo. E quando não tem, fica difícil até tu dizer, tá, mas pensa nas coisas que a tua empresa tem para falar, pensa na essência da tua marca, e tu vê às vezes a pessoa assim, não. Deixa eu fazer aqui, ó, para quem tá ouvindo. As meninas, elas são consultoras do Sebrae e a Valéria é professora do Senac. Verdade. Então, ela é professora do Senac e a gente está falando aqui de treinamento e capacitação, de análise de cliente, análise de mercado, de posicionamento de marca. E se tu quer saber mais para o teu negócio, consulta ali os nossos produtos, né? Os cursos do Senac, que a Valéria aí, ó, sensacional ali no site. A gente sempre tem alguma opção boa para ti, para desenvolver com o teu time, inclusive em company, dentro do teu negócio, só para o teu time. E se tu quer fazer e quer trocar experiência, porque essa também é muito legal, tu trabalhar em turmas, tu aprender com turmas diversas, de setores diferentes, ou do mesmo setor, da gastronomia, mas com experiências diferentes, para desenvolvimento, para crescimento. Se tu tiver interesse, a gente tá com nossos contatos todos aqui, é só nos chamar que a gente... Só dando uma palhinha aqui, ó, análise do perfil do cliente, o que o seu cliente deseja. Se for num restaurante, a proposta do restaurante for comida italiana ou pizza napolitana, o que o cliente deseja? Porque ele já pisou lá, ele entrou no teu restaurante. Seja via WhatsApp reservando uma mesa ou ele apareceu na porta lá. Tu já tem que saber analisar e entender e estar ali, sabe, consciente de que ele veio buscar o que a marca, né? Qual é a expectativa que ele tem com relação promete, qual é a tua promessa de marca? A gente teve uma experiência a semana passada com uma colega nossa. Ela estava fazendo 2 ou 3 anos de aniversário de namoro, lembra? Sim. Tu vai lembrar dessa situação. E ela disse assim, hoje a gente queria sair para jantar fora. E ela disse, sim, mas eu queria comer comida italiana. E o Matheus disse, aonde eu vou, Matheus? E o Matheus sugeriu alguns nomes, mas daí ela falou e disse assim, não, mas eu vou te explicar bem. O que eu quero? Eu quero comer um rodízio de massa. Eu não quero comer... Comida italiana não é a pizza que eu quero, sabe? Ela foi dizer, não, eu quero ir num lugar que tenha rodízio de massa. Eu quero encher a barriga. Eu quero não conseguir levantar da cadeira. Eu quero não dormir bem de noite. Eu quero comer muito massa. Muita massa e molho. Entendeu, Matheus? Aonde eu vou? Aí o Matheus mudou o foco e deu outra lista para ela. Mas é isso. Qual é a expectativa do teu cliente? Exatamente. Sabe? Então... E por que o Matheus tinha uma lista de marcas para indicar para ela? Porque isso, é essa comunicação. Aonde eu vou? Quando eu cheguei em Caxias, há um ano atrás, eu também perguntei para o Matheus, quais são os lugares que eu tenho que conhecer?
Daí ele perguntou, o que que tu gosta? Aí eu falei, eu gosto de experimentar uma pizza, mas eu gosto de tal tipo de pizza, eu quero experimentar um bom hambúrguer, eu quero experimentar um bom X, eu quero... E fui explicando. E ele me mandou uma lista de lugares, né, aonde eu poderia ir para eu começar a desenvolver o meu portfólio de experiências gastronômicas da Serra. Isso aí. E é isso. Quando ele me manda essa experiência, o que ele faz? Ele me manda do conceito que ele tem do que seria bom. Quando eu vou pensando que o que ele me indicou é bom, mas vou criar o meu, que é um cruzamento dessas duas ideias. E aí vai surgir um terceiro, mas eles vão estar alinhados com aquela comunicação do negócio. Exato. Eu acho assim que temos muitas marcas que criaram reputação através realmente de entrega de sabor, de qualidade, criaram marcas, mas dica para quem está, por exemplo, pensando agora, se formando, se preparando para empreender nesse ramo, faça esse cross de que a comunicação hoje ela está muito forte nas redes sociais e que tem, né, concorrência para tudo. Então, criar também uma marca, né, se diferenciar por não, eu tenho uma personalidade, então o meu hambúrguer, ele vai trazer essa pegada. Então, tentar, não é só assim, não, mais uma hamburgueria. Não, qual é o território, qual é a personalidade, qual é a razão de existir, a entrega que vai ter. Né? E usa isso como briefing justamente para criar as estratégias de comunicação. E aí vamos falar das campanhas. Exato. Já que a gente está na reta final, Reta tô final. controlando o tempo, gente. Denise, uma dica. Invista em vídeos. Porque a imagem com movimento, ela vai gerar muito mais engajamento do que a imagem parada. Você vai precisar ter umas boas fotos do seu restaurante? Vai precisar investir, de repente, num vídeo profissional e ter aquelas imagens ali brutas para editar de diversas maneiras? Vale a pena. E às vezes é um clipe, imagem e mais uma música, uma trilha sonora que representa essa marca. Outra tendência muito forte, que eu bato muito em vários setores, e não é diferente na gastronomia, cada marca é formada por pessoas. Sejam as pessoas que vão fazer o contato lá, na minha experiência, quando eu for no restaurante, ou seja a pessoa que aparece nas redes sociais. Quem visita o meu Instagram sabe quem eu sou? Sabe quem eu faço? Sabe quem é que é o dono do restaurante? A gente gosta de saber quem é o dono do restaurante. A gente fideliza. Tem um restaurante em Santa Catarina, meu marido surfa, ele vai lá há 20 anos. Morreu o dono do restaurante, a gente ia lá justo amanhã, o tiozinho morreu. É a comida da tia que a gente vai comer. É o camarão da tia, sabe? Quem é o dono? Uma vez na vida vai ter que aparecer no vídeo. Que nem tu sabe? Seja o influenciador da sua própria marca. Seja o principal influenciador. É uma tendência muito forte. Vídeo é muito legal também. Pensa assim, tu tem um restaurante, e eu agora, porque foto bonita também ela tem, né? Lugar, mas Sim. aquilo, né? O Instagram, ele não pode ser só uma vitrine. Ele não é estático. Sala de Não é visita, tem que ter vídeo para assistir, tem que ter áudio mas para escutar, tem que ter a foto, tem que ter o carrossel, mas pensa assim nos stories que são um recurso tão assim fresco, né? É o timing. Se tem um restaurante assim, ó, mostrar, olha, agora aqui na nossa cozinha, saindo agora, clima. Saindo o bolo, saindo o pão, saindo a pizza. E isso hoje, cada negócio tem a oportunidade de ter um canal. E olha que a gente é da era do que, né? De ter o seu próprio canal. O próprio canal de vídeo e de imagem e de manifestação. E aí, que a era digital influencia e muda muito, que a gente pode falar do humano. E o humano, ele é imperfeito. O meu vídeo ele não precisa ser perfeito mais, ele não precisa ser aquele vídeo que vai sair na Globo, não vai. Vai sair no teu Instagram, deu certo, deu, não deu, 24 horas você tira e tá tudo bem. Não vai, sabe, claro que você não vai difamar também alguém, não é isso. Mas ele pode ser humano, ele pode ser simples, é mais simples do que a gente imagina. Até no sofisticado, né? Claro. Eu até ia comentar antes, defina um posicionamento. Não, minha comunicação ela é mais casual, porque o que eu ofereço é mais casual, é comida caseirinha, gostosa, receita de mãe, não sei o quê. Agora, se é um salão, assim, uma
proposta de marca mais sofisticada, técnica, com outros valores agregados, não é que tu tem que chamar também não é que tem que engessar, Uma super produtora dificultar, pra fazer. mas sim. tu vai ter alguns critérios, talvez, de imagem, né? Uma boa luz, uma pessoa, né? Ou até uma- mesmo o tipo a paleta de técnica cor. que tu vai apresentar e que tu vai Isso. demonstrar que isso sim vai ser diferenciado, né? Exato, mantenha uma coerência visual com a tua marca. Que era o que eu ia comentar naquilo que tu falou do seja humano. Uhum. Em casa, eu assistindo, passando vídeo assim pra dar uma desligada antes de dormir, eu disse, mas olha o vídeo aqui, ó, a luz estourada, não sei o quê. Comentei Não alguns importa. defeitos. Uhum. A minha namorada falou, disse, eu gosto de assistir porque parece que eu sou amigo dessa pessoa. Ela não tá longe, ela tá perto de mim. Criou conexão. Sabe com que ela. que às vezes as pessoas me mandam no direct no domingo, depois que eu posto o videozinho do drink, né? Aham. Tu faz parecer ser fácil de fazer. Uhum. Porque é feito... Cara, eu faço vídeo na minha casa. Eu realmente faço com as coisas que eu tenho, do jeito que eu sei fazer. Posiciona o celular. Do meu jeito, tu dá um entende? play. E eu não preciso nada, né? É Uhum. só a vontade de fazer. Então, às vezes, as pessoas, elas dizem exatamente isso, né? Então, é o que tu tá Eu falando. acho que é um super exemplo. Que adoro, às vezes, tu vai É. ali e dá né, derrama até um pouquinho, assim. Não, aqui derramou um pouquinho. Sim, mas e o que tal, tem na mas tua olha casa, só. tu também vai derramar, tu entendeu? Mas as pessoas É. têm um bloqueio, que isso a Aham, Vivi que lida tem que ser com tudo isso, perfeito. né? Denise, Bloqueios. é isso. Duplicou. Ah, se a Denise consegue fazer, olha que fácil. Eu também vou Também conseguir. vou fazer. Porque eu me identifiquei com a Denise. Eu quero ver o bastidor, eu quero ver a casa. Os vídeos que eu mais acessados na minha página no Instagram, um deles foi eu e o meu marido fazendo receita de Doritos caseiro na nossa casa, e o meu marido dá uns pitacos assim, nada a ver, não sei o quê, e o pessoal disse, e o Celso me representa, porque ele falou que a cenoura tá cara, ele falou que tal coisa. É isso. A outra coisa, os bastidores, como é que é feito? Como é feito? Nossa, são histórias que rendem. É, o E- bom storytelling tem seu É, lugar. E toda história, por menor que seja, em 30 segundos, ela tem que ter o começo, o meio e o fim. Ela Fica não, uma dica bem importante. né? Ela tem que ter o começo, meio e fim. Posso fazer isso em 3 vídeos, 3 stories, mas tem que ter o começo, o meio e o fim. O drink, né, Denise? Ingredientes, modo de fazer, olha como é que ficou gostoso. Tudo tem que ter começo, meio e fim. Somos contadores Isso de aí. histórias, e essas histórias é que nos seduzem. Gurias, assim, ó, falta muito pouquinho para terminar, mas a gente tem que fazer um fechamento que é bem importante. Como é que eu mensuro o resultado dessa marca, né? Então, com a rede social, a gente consegue ter a gente consegue ter uma... tá muito mais fácil hoje, né? Ele tá muito mais mecanizado, eu vou dizer assim. A questão de quanto eu tenho de acesso, quanto as pessoas buscam de novo a minha marca. Mas isso é um número que eu consigo ver, né? Mas como a gente mensura se essa marca ela tá tendo resultado de fato no sentido dela ter aderência para o meu cliente, para o meu público, porque que eu imaginei. Eu acho que tem vários fatores, assim, né? Mas eu acredito que nesse negócio, nesse ramo de gastronomia, é quando tu fideliza, tu vê que as pessoas voltam, sabe? Alguma coisa tá dando muito certo. Ou, né, a tua comida tá entregando o sabor que promete, né? A tua proposta de valor, preço, ambiente tá adequada, né? Para o que tu... Eu acho que é muito na ponta, assim, né, em termos de resultado, porque é um negócio que tu tem que estar bem acompanhando números mesmo, né? Que as pessoas voltam. Mas uma dica que eu queria dar é essa questão, primeiro, de treine a sua equipe para atender de acordo com os valores da tua marca. Treina todo mundo, porque isso também vai fazer as pessoas se sentirem à vontade, conectadas para voltar, né? Para estarem lá. E com relação a isso, eu acho que todos esses números, né, que a comunicação bem feita ela entrega, eles são né, uma super referência de resultado. As pessoas estão voltando, as pessoas, né, a conta está fechando, né, de público, de
proposta de cardápio, né? Acredito que é por aí. Muito legal. Terminou. Realmente boa. Gostaram, gurias? Muito. Nossa. Gostaram dessa experiência? Demais. Denise, se me dá 30 segundos. Dou, claro. Uma boca, 2 ouvidos. A gente precisa ouvir o nosso cliente. Quando ele chega, Dica de ouro, gente. custa perguntar, e aí, como é que foi? Gostou? Tava bom? É que vem fidelização, daquilo? cliente que gosta, O que vem recomenda disso? e volta. Ouvir ele. Com certeza. Por isso, vocês têm aí alguns segundos cada uma aí para darem para essa câmera aqui as redes sociais de vocês, como encontram vocês, como encontram vocês para trocar mais informações. Bom, eu tenho dois perfis, quem quiser seguir também, né, acompanhar ali dicas e agendas também, mas é o Valéria Alberti, né, que é o meu pessoal, mas que é profissional também. Quando a gente vai Aqui. editar isso. E o Túnel.br, que é, enfim, o escritório justamente de marca que a gente tem desde 2013 em Caxias, então uns pioneiros aí, a gente nunca se posicionou como uma agência de publicidade, mas sim de marca, porque a gente sempre entendeu e acreditou, acho que por causa desse casamento da importância do design e da identidade visual, né? Que tem lá também o meu sócio, enfim, e profissionais que Vou trabalham mandar com a um gente. beijo pro Duda. Um beijo isso pro Duda. E voz, e a voz da marca, que daí eu acho que é isso que eu trouxe para o negócio, acabei misturando e já são aí tantos anos atendendo marcas e negócios para falar sobre isso. Que identidade de marca, tu junta essas duas coisas, né? O que ela tem a dizer e o visual dela, né? A estética da marca, a identidade que as pessoas vão reconhecer. Isso aí. @Vive Salvador Jornalista no Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho aí. Canal no YouTube, Viviane Salvador, tem a minha trajetória também profissional desses mais de 25 anos aí de estrada. E também no YouTube o programa Sons do Coração, que é o programa que eu faço com muito carinho, que virou um podcast também, porque acredito muito, muito, muito nessa comunicação que vem do coração para coração. Essa conexão faz parte da comunicação mais linda, né? Que é aquilo que torna nós, seres humanos, melhores e mais prósperos e mais felizes e mais pacíficos também. Tudo bem, pessoal. Então, obrigado. Finalizamos mais um podcast, né? E terminar, meu Instagram é @troglio36. Me procurem lá, me procurem nas redes do Senac. E para você, meu aluno do cozinheiro, ou futuro aluno da gastronomia do Senac, fica aqui a pergunta, né? Adianta, eu gosto de terminar com pergunta sempre. Adianta eu ser o melhor naquilo que eu faço se as pessoas não sabem disso? Pense nisso. É isso aí, ó. Eu amei, né? Esse aqui é o meu chão. Adoro essa conversa. Adorei realmente. As meninas são fantásticas. Tenho certeza que tu aproveitou muito essa conversa. Se tu quiser um segundo com esse tema, é só pedir pra gente que a gente faz, com certeza. Se quiser sugerir também temas, entra lá no @Senac Caxias do Sul, manda lá uma mensagem pra gente. A Carol, que está sempre lá nas nossas redes, ela vai receber a tua sugestão e a gente vai com certeza trazer para o ar mais um episódio com o que tu sugerir. Te agradeço a presença. Eu sou a Denise Sefrim, diretora do Senac. Meu @ é @Denise_Sefrim. Mas tu nos encontra sempre, eu e o Matheus e todo o time do Senac no @Senac Caxias do Sul. E no nosso site também, senacrs.com.br, procura ali Senac Caxias e vai estar todo o portfólio dos cursos, inclusive cursos que a Val ministra, tá? Se tu quiser saber mais sobre a gente, é só entrar em contato e é um prazer sempre conversar contigo. Logo em seguida a gente já vem com mais outro podcast, esperando a tua sugestão de temas. Um grande abraço e até o próximo.